Muito bem, continuando aqui a nossa campanha, Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Então, como eu disse, nós vamos estar pulando o capítulo 38 e vamos ao capítulo 39. E no capítulo 39 nós vamos ler os versículos do 1 ao 6. Isso mesmo, versículo 1 a 6, tá bom? Então, recapitulando, vocês lembram o que aconteceu com José? Ele foi colocado, roubaram a túnica dele, jogaram ele no poço e depois tiraram ele e venderam ele como escravo para uns mercadores que levaram ele para o Egito e venderam ele para o capitão. Capitão de que falou ali? Ele era o capitão da guarda. Ele era o chefe, dos soldados de Faraó lá no Egito. Então nós vamos ver agora o que acontece com José. Então vamos acompanhar a leitura. José na casa de Potifar. Falei que versículos 1 ao 6, isso mesmo, do 1 ao 6. Então vamos ler. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que Deus estava com ele, e que tudo o que ele fazia, Deus o prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o puseram sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia o que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Olha que lindo! Gente, um rapaz de 17 anos é vendido como escravo. Nessa idade, os nossos filhos, eles são muito inseguros, E imagine você, se fosse teu filho, que tivesse sido tirado da família à força, vendido para um outro país como escravo. E chegando, qual seria o estado emocional? Qual seria o estado psicológico? Qual seria o estado espiritual do seu filho numa situação dessa? Eu não gosto nem de imaginar uma situação dessa. O sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Não gosto nem de imaginar isso. Mas imagine você, o seu filho ou sua filha passando por uma situação dessa. Mas aqui diz que José, tudo que ele fazia, Deus abençoava, Deus estava com ele. Olha a lição para nós. Deus abençoa os nossos filhos até quando nós não estamos presentes. E às vezes a gente tem medo de liberar, de soltar os nossos filhos, achando que vai dar tudo errado, porque nós não estamos por perto. Às vezes o sonho dos nossos filhos é de ir para outros países, é de estudar em outro estado, é de fazer algo que está longe da casa. E às vezes a gente fica ali segurando porque acha que eles não vão conseguir, que não vai dar certo, fica com medo, imaginando um monte de coisas ruins que podem acontecer com ele. E nós nos esquecemos de uma coisa: a bênção de Deus está sobre os nossos filhos. Então, uma vez que você ministra a bênção de Deus sobre o teu filho, que você entrega ele nas mãos de Deus, a gente não precisa se preocupar. Claro que a gente tem a preocupação natural de pai e mãe, que isso não tem como deixar de lado, não tem como simplesmente falar, não vou preocupar, é natural. Porém, a gente tem que ter no nosso coração a confiança de que Deus está cuidando. Então, a gente viu aqui que ele foi para a casa de Potifar, e diz aqui que Potifar viu que tudo que ele fazia dava certo, tudo que ele fazia prosperava. E Potifar então colocou ele como o mordomo da casa. Ele virou o mordomo da casa de Potifar. Ele dava ordem aos funcionários, ele dava ordem à casa, ele que mandava comprar as coisas, ele cuidava de tudo. E diz aqui que Potifar já não sabia de mais nada que acontecia na casa dele, a não ser o pão que ele comia. Ele só sabia aquilo que ele ia comer no dia. Mais nada ele sabia, ele não sabia o que estava acontecendo na casa, porque José cuidava de tudo, fazia tudo funcionar em perfeita harmonia, porque Deus era com ele e Deus o prosperava. E aqui diz que ele era bonito, ele era um jovem bonito. Então veja bem, a bênção de Deus estava sobre a vida dele. Então dessa parte da história dele, desse reviravolta,
nós tiramos muita coisa bonita e nós vamos estar orando nesse sentido hoje. Então veja bem o que eu anotei aqui. Que a bênção de Deus esteja sobre os nossos filhos, por onde quer que eles andarem. Ainda que eles vão para longe, ainda que eles vão correr atrás dos sonhos em outros países, ou em outros estados, ou em lugares que não seja ali debaixo das nossas asas, que a bênção de Deus esteja sobre os nossos filhos. Que a prosperidade de Deus seja sobre eles. Não somente a bênção, mas também a prosperidade, que tudo que eles fizerem, eles possam ser bem-sucedidos e possam prosperar. Nós vemos também que o chefe reconhece José e o promove. O chefe dele reconheceu que ele tinha valor e o promoveu. Viu que os irmãos não deram valor para ele e o venderam por 20 moedas de prata. Porém, o chefe enxergou o valor dele. Viu que ele valia muito mais do que isso e promoveu a José. Então nós vamos estar orando para que os chefes dos nossos filhos, se os seus filhos ainda são pequenos e não trabalham, você pode orar pelo futuro chefe dele. Sabia disso? Você já pode começar a abençoar a vida do seu filho a partir de agora e abençoar o futuro dele. Então nós vamos orar para que a bênção de Deus esteja sobre os nossos filhos, para que os chefes deles possam reconhecer o valor deles e promovê-los. E vamos orar também para que Deus abençoe a vida do chefe, porque aqui Deus abençoou por causa de José, Deus abençoou a casa de Potifar e tudo que ele tinha, tanto a casa como a fazenda, porque aqui diz que que Deus prosperou tudo, tanto a casa quanto a terra dele, o campo, tudo que tinha na casa e tinha no campo, Deus prosperou. Então nós vamos estar orando para que o chefe não apenas reconheça o valor dos nossos filhos, mas que também possa promovê-los, e para que Deus abençoe o chefe, porque quanto mais abençoado o chefe for, mais o chefe vai abençoar os nossos filhos. Amém? Olha que coisa linda. Então nós vamos orar, né? Vamos à nossa oração de hoje.